Olá, eu sou a Andréia, sou a professora de inglês aqui da Casa de Acolhida. Como vocês estão? Eu queria agradecer por vocês estarem acompanhando essas aulas junto aqui comigo. E hoje nós vamos estudar um assunto bem interessante. Espero que vocês gostem desse assunto. Então, vai aparecer aí já para vocês no nosso primeiro slide o que nós vamos estudar hoje. Então, o que vai aparecer aí para vocês? About your weekend. O que é isso, né? O que nós vamos estudar? É sobre seu final de semana. O que a gente vai estudar realmente? Você sabe como perguntar para uma pessoa como foi o final de semana dela em inglês? Porque geralmente quando a gente chega, passou o final de semana, a gente chega no trabalho ou chega na escola, a gente está curioso para saber como que foi o final de semana da pessoa, né? Do nosso companheiro de trabalho, do nosso co-work, que é o companheiro de trabalho, ou da pessoa que estuda com a gente, ou de alguma pessoa que a gente encontra diariamente. Então, você sabe como perguntar em inglês para essa pessoa como foi o final de semana dela? Então, a gente vai aprender a perguntar isso em inglês hoje. Então, vamos para o nosso próximo slide para ver como que eu faço essa pergunta em inglês. Não é difícil, vamos prestando atenção junto comigo que você vai aprender isso hoje. Então, já ali em cima, nesse slide, tem a pergunta ali em inglês, como que eu pergunto, como é o final de semana da pessoa. Qual é a pergunta? How was your weekend? Weekend é final de semana. Então, a pergunta é, how was your weekend? How was your weekend? E a tradução ali embaixo, na próxima frase, é como foi o seu final de semana? Como foi o seu final de semana? How was your weekend? Essa é a pronúncia. How was your weekend? Como foi o seu final de semana? Daí nós temos uma variedade de respostas, né? Dependendo do que a gente fez o final de semana. Então, aqui eu trouxe algumas respostas que eu poderia dar à pessoa. A pessoa poderia falar ou, se perguntou para mim, eu poderia dar como resposta. Então, temos aqui, it was hectic. It was hectic. Que significa essa frase? Foi agitada, corrida. Hectic significa agitada, corrida. Então, inclusive, essa palavra hectic é bem difícil da gente aprender por aqui. Essa palavra eu aprendi quando eu estava estudando no exterior. Não é muito falada essa palavra por aqui, então é interessante até a gente trazer essa palavra para vocês. E como eu pronuncio? Hectic, hectic. Então, a pessoa poderia só falar, it was hectic, foi agitada, corrida. Sobre o final de semana, né? Foi agitada, corrida. It was hectic. Agora, se ela quer incrementar mais essa resposta, quer falar mais um pouquinho sobre o final de semana, ela poderia continuar aqui. I worked, passado, worked, trabalhei, né? I worked a lot as usual on Sunday and I went to a bridal shower. O que significa isso? Eu trabalhei muito, como sempre, no domingo e fui a um chá de cozinha. Vamos repetir essa frase de novo, a pronúncia para ficar mais correta? I worked, passado, a lot as usual on Sunday and I went to a bridal shower. Então, eu trabalhei muito, como sempre, no domingo e fui a um chá de cozinha. Daí, eu separei algumas palavrinhas aqui que é importante a gente saber que é muito usado e um pouco diferente, né? As usual, que está na frase, que significa como sempre. As usual, como sempre. Bridal shower, que significa chá de cozinha. E se vamos falar de um chá de bebê, como que eu falo? É baby shower. Baby shower, que é chá de bebê. Então, nós temos essas possíveis respostas que eu poderia falar sobre meu final de semana ou escutar de alguém sobre o final de semana de uma pessoa.
Daí vamos para o nosso próximo slide para ver outro tipo de respostas que eu poderia falar ou escutar de outra pessoa sobre o final de semana dela. Então, coloquei a pergunta aqui de novo, how was your weekend? Para a gente treinar, né? How was your weekend? Que é como foi o seu fim de semana, tá lá a tradução embaixo. Como foi o seu final de semana, ou fim de semana, né? Daí eu poderia responder, it was great, foi ótimo. It was great é uma resposta curta e direta, né? It was great. Daí a pessoa poderia perguntar, how come? Por quê? How come? Que significa por quê? How come? Por quê? Daí eu poderia responder, on Sunday, I have my guitar lesson. Then I went over to a friend's house, Elizabeth. On Sunday, I have my guitar lesson. Then I went over to a friend's house, Elizabeth. No domingo, eu tive minhas aulas de guitarra e eu fui à casa da minha amiga Elizabeth. Daí eu pergunto para a pessoa, how about yours? E o seu? Essa frase significa só e o seu, já que eu estou falando de final de semana, e o final de semana dela, né? Que significa, mas eu pergunto só e o seu, porque eu já sei que eu estou falando sobre final de semana. Então, how about yours? Daí ela fala, it was really quiet. It was really quiet. Foi realmente sossegado, tranquilo. Quiet significa sossegado, tranquilo. Então, it was really quiet. Então, vamos falar mais uma vez, é uma conversation aqui, né? Uma conversa. Então, começa assim. How was your weekend? Daí continua. It was great. How come? On Sunday, I have my guitar lesson. Then I went over a friend's house, Elizabeth. How about yours? How about yours? It was really quiet. Então, essa é uma possível conversa que eu poderia ter sobre o final de semana da pessoa, de alguém que eu encontre, de algum amigo. Então, é bem interessante a gente saber aqui como iniciar uma conversa perguntando como foi o final de semana da pessoa. Então, agora você já sabe. Quando quiser perguntar como foi o final de semana da pessoa, o que você vai falar? How was your weekend? How was your weekend? Daí você pode ir treinando em casa, colocando em português como foi o seu final de semana, o que você fez. Coloque em português e vai passando para o inglês pouco a pouco com a ajuda de um dicionário. Isso vai incrementar bastante o seu estudo para o inglês, com o inglês. Então, eu aconselho que você faça isso. Vai ser bem interessante. Você vai ver que você já avançou bastante no seu inglês. Então, se você gostou dessa aula, deixa um like, compartilha, se inscreva no canal também. E eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir esse vídeo.